Vamos estar orando nesse momento para passar para a preletora. Convido a irmã Vanderleia, esteja orando para que o Senhor esteja usando a preletora. Irmã Rosângela, pode vir à frente. Sim, Deus. Chamado, Senhor, uma grande obra. Sim, Deus. Você usa a boca dela, meu Pai, aqui nesse lugar. Aquilo que precisamos ouvir, meu Pai amado, e não aquilo que ela quer falar, mas o Senhor quer falar conosco, meu Pai amado. Use através dela, meu Pai, porque necessitamos, Senhor, nessa manhã ouvir a tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salve da igreja com a paz, Senhor. É muito bom, né, ouvir tudo que o Senhor já falou nesta manhã. Eu tomo a palavra da preletora de ontem, também não sei pregar, né? É um temor muito grande quando a gente traz a palavra de Deus. Fiquei muito preocupada, porque isso significa que a gente tem temor em falar a palavra do Senhor, essa palavra santa, né? Mas o Senhor, durante toda a semana, assim que a irmã me convidou, o Senhor me falou muito numa palavra, e eu falei assim, essa palavra, por incrível que pareça, Deus usou as crianças, porque Deus ele é simples, né? Assim como as crianças. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Creio eu que os irmãos conhecem essa passagem, mas o Senhor falou ao meu coração poderosamente, porque toda vez que a gente lê a palavra do Senhor, é como se nós lêssemos a primeira vez, porque o Senhor fala ao nosso coração de várias formas. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, fala sobre a cura de um leproso. E descendo ele, né, Jesus, em uma de suas missões, em uma de suas pregações, de suas curas. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Amém? Pode sentar. Essa é uma palavra riquíssima e maravilhosa para nossas vidas. E o que o Senhor falou ao meu coração dentro dessa palavra foi que tudo que acontece na nossa vida tem uma determinação e uma vontade do nosso Deus. Primeiramente, o Senhor ele tem que querer fazer nas nossas vidas. E eu estava conversando até sobre essa palavra, conversando com meus filhos de manhã. E toda vez a gente tem um tempinho para falar da palavra do Senhor aos nossos filhos. E eu estava falando aqui que o Senhor, e começa falando que o Senhor Jesus, ele desceu do monte, na qual seguiu uma grande multidão. E nós sabemos aonde Jesus passava, aonde Jesus pregava e curava, uma multidão o seguia. Porque todos queriam estar perto do Mestre. Todos queriam estar aos pés de Jesus. Todos queriam aquilo que o Senhor poderia dar, aquilo que Jesus poderia oferecer. Porém, havia muitas multidões que o seguiam por interesse. Outros queriam saber como era a sua aparência, como era seu falar, como era a sua conduta, como era o seu modo de vestir. E outros pela sua fama. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele veio, pisou aqui nesta terra chamada planeta, porque nós vivemos num lugar muito complicado, queríamos nós pudéssemos nos mudar, mas nós sabemos que o Senhor Jesus ele veio para uma grande missão. Missão essa que o Pai deu para ele, né? O Senhor, nosso Pai Celestial, se desfez desse presente tão maravilhoso que foi seu Filho. O entregou, seu primogênito, para a salvação de toda a humanidade. E nós sabemos que pelo nosso mérito humano nós não merecemos. Mas Deus assim ele fez. Ele entregou seu Filho para morrer por todos nós. E o Senhor Jesus ele veio com uma grande missão. Para recolher, para trazer de volta todos aqueles que estavam perdidos, contritos e doentes e enfermos. Para se ajuntar a Ele, para que um dia nós... naquele grande dia, estarmos unidos na Nova Jerusalém.
Porque essa Jerusalém, como o irmão falou, que imagina como era criança. E nós imaginamos também. Então, essa multidão seguia Jesus porque todos queriam algo de Jesus. E nessa história, nesse relato bíblico, havia um homem. E esse homem ele estava leproso. E as crianças começaram a cantar, havia um homenzinho torto. Eu até ri por dentro, porque é coisa maravilhosa, irmãos. Não despreze os pequeninos da casa do Senhor. O Senhor Jesus não desprezou nenhum sequer dos seus pequeninos. E o Senhor fala muito a boca das crianças. Então a musiquinha fala, havia um homenzinho torto, ele andava no caminho torto. Esse homem era um homem leproso. E nós sabemos que nesse tempo, a lepra, como se fosse hoje, o que a gente conhece como uma doença, que é a hanseníase. Só que nessa época a lepra era uma doença que quem tivesse a lepra tinha que ficar à margem da sociedade, recolhido, afastado. Ele ficava por um bom tempo, um longo tempo, até que essa lepra fosse dissipada, ele fosse retirado da pele dele, do corpo dele. Então esse homem ele estava leproso e ele sabia, ele ouviu dizer que Jesus passava por ali. E fala, no versículo 2, faz que o leproso o adorou. Então, antes dele chegar a Jesus, ele o adorou dizendo, Senhor, se queres, pode me tornar limpo. Ele sabia que se Jesus quisesse, ele primeiramente adorou, em segundo lugar, ele colocou a sua causa nas mãos do Senhor. Mas ele não obrigou o Senhor para fazer tal coisa, mesmo porque ele sabia que ele não poderia sequer falar com o mestre, sequer sair de onde ele estava para o encontro de Jesus, porque era proibido, era lei. Mas ali o Senhor Jesus, ele não via dessa forma, muito menos o impediu. Mas a gente pode entender que havia uma multidão, e o leproso estava ali, ele não poderia nem sequer estar no meio da multidão. E ele estava ali, e o Senhor sempre falou ao meu coração, tudo que a gente pede, com fé, crendo, o Senhor Jesus ele faz. Só que nos outros evangelhos, que vai mostrar, em Mateus, em Lucas, vai mostrar que o Senhor Jesus, ele sempre vai ver a fé e a intenção. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, foi assim com grandes pessoas que se aproximaram a Jesus para pedir algo dele, o Senhor Jesus via a fé. A tua fé te salvou. Vai e não peques mais, foi assim com a pecadora. Né? Como o Senhor tem falado desde ontem, o Senhor tem falado neste lugar. Nós precisamos entender, quando nós entregamos a nossa vida, a nossa adoração ou a nossa enfermidade, porque a enfermidade que mais assola hoje em dia são enfermidades da alma, são depressões, são coisas que o inimigo tem atacado para destruir. Com isso vem as enfermidades, com isso vem as dores, com isso vem muitas das vezes a falta de fé. Quantos cristãos hoje não estão conseguindo ter fé em Deus? Estão desanimados. Estão sem esperança nenhuma. Por quê? Porque também eles não conhecem o Mestre. Eles não conhecem esse Deus na qual nós servimos. O mundo não conhece. O mundo não entende. Meu filho ontem estava contando uma história. Meu filho é um contador de história. Tem um filho mais velho que os irmãos sabem, de 13 anos. E está sendo difícil, mas a gente está entregando aos pés do Senhor. Porque nós sabemos, eu falei com os irmãos, que o mundo muitas das vezes puxa os adolescentes, né? E ele estava contando uma história de um amigo dele, que por depressão, está muito deprimido, se despediu, né? E se matou. Só que ele não sabe ainda, não é fato ainda se realmente esse jovem cometeu isso. Mas nós sabemos que a juventude, hoje em dia, está sofrendo uma opressão tão grande, uma pressão tão grande do mundo, que eles se matam. E muitas das vezes são filhos de cristãos. Muitas das vezes não é filho de mundano, pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós como pais, nós como família, temos que estar percebido dentro da nossa casa, em oração, intercessão, buscando e percebendo tudo que está acontecendo ao nosso redor, para que nós não venhamos perder a nossa família para o inimigo. Não venhamos dar de bandeja para o inimigo. Temos que lutar constantemente. Então o Senhor falava sempre no meu coração, depende somente não de mim nem de você, mas da vontade do Pai. Tudo é da permissão do Senhor. Tudo na nossa vida é o Senhor que permite. E as crianças louvando, eu falei, meu Deus, aquele homem era um homem torto, irmão. Ele não tinha mais saúde, ele não tinha mais paz. Ele estava longe da sua família, ele estava longe da sociedade, ele precisava de algo. Ele precisava ser curado, ele precisava ser restaurado. De volta à sua vida, à sua convivência, ao seu trabalho. E ele precisava de algo. Quem poderia dar para ele esse algo? Jesus. Então, primeiramente, ele adorou e o Senhor Jesus falou assim, e ele falou, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Ele queria que a sua pele voltasse a ser normal. É tão bom toda vez que a gente levanta, abre os nossos olhos, olha para o céu, vê esse céu lindo,
vê a nossa pele, que ela está normal. Para esse homem, não havia mais isso na vida dele. É triste. É uma enfermidade que a pele descama, descasca, é uma coisa horrível. E ele precisava de uma cura, ele precisava de um toque. E o Senhor Jesus, estendendo a mão, o tocou. O Senhor Jesus não poderia tocar no leproso, era lei. Aquele que tocasse no leproso se tornaria também leproso. Nós sabemos que a lepra naquele tempo, e hoje as pessoas quando se fala em lepra, se fala sobre o pecado. Muitas pessoas falam, tipifica o pecado. Mas nós sabemos que naquela época, na lei que o Senhor Jesus vai mencionar de Moisés, ele não podia tocar no leproso. Mas que homem é esse que toca no leproso e não sai leproso? Esse homem é Jesus. Esse homem é o nosso Salvador. Esse homem é o homem que ele pode restaurar, curar, transformar, e nele não há pecado, porque Jesus ele morreu sem pecado. Ele veio ao mundo de uma forma humana, veio de Maria, veio da Virgem, que logo depois nós sabemos que não se tornou mais, mas ela era virgem, pura, mas ele veio a esse mundo sem pecado. Mas ele veio e morreu sem pecado. Sobre Jesus não havia defeito algum. Mas o Senhor Jesus, na sua infinita sabedoria, no seu conhecimento, ele pegou, estendeu a mão e falou, quero ser limpo. Vamos confiar naquilo que o Senhor nos concedeu na nossa vida, mas mediante ao querer dele. Hoje nós vemos muitas pessoas colocando Jesus na parede. Senhor, eu ordeno. Senhor, eu mando. Senhor, eu determino. Nós não podemos mandar no agir de Deus e nem no poder de Deus. Porque a nossa vida, o controle de toda a nossa vida está nas mãos dele. Por mais que a gente planeje, amanhã eu vou a tal lugar, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu vou fazer aquilo, se Deus não permitir, nós não andaremos nem 1 metro de distância, porque tudo está na permissão de Deus. Então este homem, que um dia era um homenzinho torto, um homem que não tinha vida, que não tinha paz, hoje ele encontrou o mestre. E esse louvorzinho, que é tão pequenininho, tem uma grande grandeza, ele encontrou que é a palavra do Senhor. Andava num caminho tortuoso. E ele encontrou a palavra do Senhor. E esse leproso, ele encontrou quem? Jesus. Essa palavra, nós podemos pensar, é uma palavra muito evangelística. Todos nós aqui somos cristãos. Mas quem nunca aqui, em algum momento, passou por uma enfermidade, passou por uma aflição, passou por uma dor, e um desespero tão grande, que você não havia saída, e o Senhor Jesus possa, que Ele é um Deus que hoje ainda, trabalha nas nossas vidas, ainda envia pessoas para falar com você. Olha, Jesus hoje te traz vida. Jesus hoje te traz cura. Jesus hoje te traz restituição. Jesus hoje ele te dá tudo em volta. Eu ouvi a oração do pastor e eu falei, meu Deus, verdadeiramente, muitas das vezes a gente trava uma luta muito grande. De pessoas que muitas vezes nos julgam, nos criticam. Pessoas que lançam palavras de maldição contra a nossa vida, está cheio, irmão. Pessoa para estender a sua mão e te ajudar, são poucos. São poucos amigos que você encontra. São poucos intercessores, acusadores, tem muitos. Mas Jesus, em nenhum momento, isso impediu de fazer a obra. Se todos nós avaliamos, todos nós conhecemos aqui a palavra do Senhor, em toda a caminhada do Senhor Jesus, Ele sabia entrar e Ele sabia sair. Todas as vezes que Ele era censurado, Ele sabia falar, Ele sabia calar, Ele sabia ser interrogado e também falar. E ele sabia em todas as suas palavras, todo o seu ensinamento, que assim ele era chamado pelos seus discípulos como mestre. O Senhor Jesus fala até aos seus discípulos, homens de pouca fé, quanto tempo eu ainda estarei convosco? Porque o Senhor Jesus, ele queria que todos aprendessem com ele. E que a cada dia nós viemos aprender com Jesus na simplicidade. Porque cada um de nós aqui, nós somos escolhidos por Senhor, sim, para uma grande obra, mas para que essa obra seja para somar e não para dividir. Porque o Senhor Jesus, ele não se agrada, sabe? Aquelas pessoas que fazem divisão, pessoas que fazem contenda, pessoas que fazem rixa, discórdia, isso infelizmente é pobreza de espírito. Cabe a nós orar por esses, para que eles venham verdadeiramente reconhecer o que é o Evangelho do Senhor Jesus. O que é realmente fazer a obra do Senhor. Porque Jesus tocou neste homem que o adorou. Primeiramente, ele o adorou. E falou, Senhor, o Senhor quer. Porque eu preciso, Senhor, voltar a ser como eu era. Eu preciso, Senhor Jesus, voltar a trabalhar. Preciso voltar para minha família. Preciso ver minha pele limpa. Senhor, o Senhor quer. E o Senhor Jesus falou, quero. Então, tudo aquilo que a gente colocar nas mãos do Senhor, a gente tem que também perguntar ao Senhor, o Senhor quer? É bom isso para mim? Senhor, é dessa forma que o Senhor quer que eu haja? Senhor, porque está difícil, mas Senhor,
é da sua vontade? Toda vez que a gente não ora assim, Senhor, é da sua vontade? E é muito bom quando a gente ouve essa resposta do Senhor, quero. Mas muitas das vezes o Senhor fala para a gente, espera. Muitas das vezes o Senhor fala, não é agora, né? Aí é onde é o testado da nossa paciência. E muitas das vezes a gente se encontra impaciente. A gente quer naquele momento, naquela hora, que seja agora. E o Senhor fala, espera mais um pouquinho. Aguarde mais, não é agora. Eu estou preparando. É como uma mãe que vai gerar um filho. Ela tem que esperar 9 meses. Ela vê aquele filho crescendo, chutando, se envolvendo dentro da barriga. Cria aquela ansiedade, aquela angústia. Quer que nasça logo, mas o Senhor fala, espere. Mas o Senhor, Ele sabia a aflição daquele homem. E o Senhor, me chama a atenção que o Senhor, eu creio que o Senhor gostou tanto da adoração dele. O Senhor, Ele se agrada quando nós somos verdadeiros adoradores na presença do Senhor. E o Senhor diz assim, quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Ali houve restituição de uma vida. Ali houve purificação. Ali houve uma vida que foi restaurada. E ali era necessário. O Senhor disse para ele, olha, por que o Senhor Jesus falava isso para ele? Para que fosse cumprida a lei. Vai lá, se mostra ao sacerdote. Porque ele tinha que se apresentar para que o sacerdote visse que verdadeiramente estava limpo. Não havia mais mancha, não havia mais sangue, não havia mais cheiro, não havia mais odor. A pele dele estava limpa e aí o sacerdote deixava-o livre. Dava a ele carta de liberdade. Porque naquela época não tinha hoje os médicos, os doutores que nos examinam, diz a nossa enfermidade, você está com isso, toma esse remédio, né? Toma esse chazinho, alguma coisa assim. Não, naquela época, essa era a função do sacerdote. Então, vai lá, agora você vai se apresentar, porque é assim que a lei de Moisés faz. E aí ele foi para ser livre. Nós devemos que ser livres, sim. Livre para pregoar a palavra do Senhor. Livre para que nós possamos ser boca do Senhor, para que nós possamos trazer cura mediante a vontade do Pai, para que uma vida seja restaurada. Pessoas quando entram pelas portas da casa do Senhor, você os vê com os seus olhos, mas o Senhor os sonda o seu interior. O Senhor pode a ti revelar a dor, a angústia do teu irmão. Mas o Senhor sonda desde a primeira vez. Por que eu estou falando isso? Porque desde a primeira vez que nós entramos aqui na casa do Senhor, como o Senhor tem falado comigo, com o meu esposo. O Senhor usou poderosamente o presbítero. É pastor? É, pastor. Usou poderosamente ele para falar sobre a notícia. Irmãos, pessoas se alegram quando você cai. Porque a palavra do Senhor fala que o cair do homem e o levantar de Deus. Mas eu digo assim, as pessoas se alegram quando você toma uma determinação. Algo que você tem que fazer. Porque nós falamos que nós estamos de mudança. E foi necessário a gente tomar uma postura, uma determinação. Mas há muitos que falam, eu sabia. Tem muitos que falam, era fogo de palha. Eu sabia que não ia dar certo. E como o Senhor usou, irmão? Porque há uma multidão que espera uma resposta que você desistiu. Há poucos que esperam uma resposta que você continua lutando. Que você continua prosseguindo. Mas sabe por quê? Porque não conhece a Deus. Mas sabe por quê? Porque não examina direito a palavra do Senhor. Mas sabe por quê? Não tem intimidade com Deus. Mas sabe por que não ouve a voz de Deus? Porque quando você ouve a voz de Deus, você entende que a sua boca, assim como ela tem poder de amaldiçoar, ela pode também abençoar. A nossa língua, a palavra do Senhor fala, é como um fogo que incendeia uma floresta. Então, cuidado, tenhamos cuidado com o nosso falar, com a nossa língua. Porque nós, irmãos, não vivemos uma vida santa, pura, imaculada, 24 horas por dia, não. Nós pecamos, erramos, nós cometemos erros, mas que esses erros sirvam para que nós venhamos não mais cometê-los. Que sirva a cada dia para que venhamos crescer. E o crescer, frutificar, dar frutos e alimentar. Eu estava contando de um sonho para o meu esposo que eu tive. E eu falei, muito interessante, eu contei para ele o sonho. E eu estava falando, e o Senhor, depois que ele falou comigo, o Senhor falou no meu coração. É tão bom que a gente tem nas nossas mãos, e a gente tem naquilo que é a palavra do Senhor, o alimento para dar àqueles que precisam. E quantas pessoas estão fragilizadas, doentes, muitas pessoas estão também se sentindo pequenas, inferiores, e você tem esse alimento. Não precisa, irmãos, você esperar uma grande multidão, uma plateia, um palco te espere, não. Uma palavra ao seu vizinho, uma palavra, os irmãos vão evangelizar, uma palavra a uma pessoa simples. Né? Muitas das vezes o leproso aqui, hoje a gente pensa, leproso, é lepra, é pecado, é erro. Jesus fez isso. Fez, porque ele precisava fazer. E muitas pessoas falam, Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me leve, eu quero que o Senhor onde for. E aí? Você vai ter fé para isso? Porque aquele que tem fé para curar também tem que ter fé para ir até o que precisa de cura.
Em todo lugar, todas as vezes que eu falo com o Senhor, todas as vezes a igreja que eu visito, eu falo, Senhor, o Senhor sempre traz na minha memória também o louvor, que fala sobre o amor a Deus. O louvor da Fernanda Brum, amo o Senhor. Porque não tem como você não fazer a obra do Senhor se você não ama. Tem que ter dentro do seu coração o amor à obra do Senhor. Tem que ter dentro do seu coração o amor às pessoas que precisam. E muitas das vezes o coração da gente, nos nossos corações, ele se cauteriza, fica cauterizado por muitas decepções. Se isso acontecesse com Jesus, coitados de nós, estaríamos perdidos. Porque o Senhor Jesus, quando ele foi morto, quando ele foi crucificado, cada um ali mereceu? Não, ninguém era merecedor. A gente até, quando a gente falava na nossa igreja, a gente até brincava, né? Sortudo daquele ladrão, né? Que ele estava ali ao lado de Jesus, ele falou, Senhor, nós sabemos, um brigava com o outro. Olha, nós merecemos, mas ele não. E o Senhor Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. E a promessa que o Senhor faz, ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Mas o Senhor Jesus, quando estava sofrendo, no Getsemane, ele falou assim, Senhor, se possível, afasta-se de mim este cálice. Porque a dor que ele sentiu foi muito grande. De toda a humanidade. Valorize esse Deus que te deu esse privilégio de estar hoje sentado na casa do Senhor. Muitos queriam, mas não tem essa oportunidade. Muitos se encontram enfermos nesta noite. Oremos pelos enfermos, oremos pela nossa nação, oremos pela nossa igreja, oremos pelos nossos pastores, oremos pelos nossos ministros, oremos pelas nossas crianças que são preciosas na casa do Senhor. Para que o Senhor não venha atingi-los, para que eles sejam cobertos por Deus. A oração, ela flui em seus efeitos quando a sua oração tem o seu coração contrito. Sabe? As dores vão passar, as mágoas vão passar, ressentimentos passarão. Nós sabemos, a palavra do Senhor fala claramente que aqui nessa terra todo o tesouro vai virar ferrugem. Naquela grande dia, naquela mansão celestial, na Nova Jerusalém, todos nós seremos um. Eu falei na minha palavra, pela palavra aqui que eu estava, quando deu a oportunidade, o Senhor Jesus não veio para buscar placas de iluminação, nem doutrina. Sua fé, sua convicção, que possa você sofrer, mas a obra do Senhor tem que continuar. Aquela porta que o Senhor abriu, só Ele pode fechar. A obra que o Senhor continuou, só Ele pode parar. E o Senhor Jesus tem uma grande obra na vida de cada um de nós, na vida de cada irmão aqui. O Senhor tem uma grande obra, o Senhor vai levantar a igreja do Senhor. Possa aqueles ficarem incomodados, porque as trevas, elas se incomodam com o nosso brilho, com a nossa luz, mas que venhamos ficar firmes a cada dia na presença do Senhor. Amém, irmãos? Foi até aqui que o Senhor me deu. Eu gostaria de ter um minutinho para louvar. Esse louvor eu fui durante o início da minha caminhada. Eu louvava, mas eu não sou cantora, não louvo igual irmã, não dizer. Mas que o Senhor possa... que os irmãos possam ficar com essa palavra e dessa fé, né? Senhor, tu queres? É da tua vontade. Faça conforme o teu querer. Amém? Ao Senhor. Eu não sou pregador, irmãos, mas é bom demais falar do Senhor. Amém? Ele é conhecido, mas ele fala no meu coração, porque fala da grandeza do amor de Deus. Como nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos a cada dia amar a esse Deus. Ter a certeza que o Senhor Jesus, ele tem algo melhor para nossas vidas. A nossa fé, a nossa convicção é a Nova Jerusalém. O caminho, ele é estreito, apertado, mas que nós viemos ter fé que um dia nós chegaremos lá. Amém? Amo o Senhor, meu Salvador.